A geometria sagrada revela, ao longo da história, os blocos de construção do universo que se expressam por meio de uma linguagem única baseada em energia, frequência e vibração. Esta linguagem, por meio de formas geométricas que se repetem ao longo do cosmos, tem sido uma chave de compreensão para as antigas civilizações, transmitida de geração em geração através das escolas de mistério. A geometria não é apenas uma ciência matemática. Ela é a base que conecta todas as formas de vida e de energia que permeiam o universo. Com o tempo, os estudiosos começaram a observar que a geometria não se limitava a formas abstratas, mas sim a um reflexo dos próprios padrões da natureza e da vida, sendo visível nas conchas do mar, nas pétalas de girassóis, nos fluxos de energia do DNA e até mesmo nas galáxias que giram no espaço profundo. A geometria sagrada, ao ser aplicada à música e à matemática, revela o princípio de que as leis naturais do universo operam em frequências específicas. E é através dessas frequências que a vida se organiza e se manifesta. Esse conceito, no entanto, não é recente. A harmonia das esferas, proposta por Pitágoras, já no século VI a.C., é um dos primeiros registros da tentativa de explicar como os corpos celestes, como o Sol, a Lua e os planetas, estão todos conectados por frequências e movimentos que geram uma música universal. Pitágoras, que também fundou uma escola de pensamento que combinava filosofia, matemática, música e geometria, acreditava que o universo funcionava como uma sinfonia cósmica, e essa sinfonia poderia ser entendida através da matemática das frequências e das proporções. Essa ideia, expressa nas obras de Pitágoras, revela que a música universal e a matemática têm um papel central em nosso entendimento do cosmos. As relações harmônicas entre os sons, os números e as formas geométricas que encontramos em toda a natureza são a linguagem fundamental da realidade. Quando entendemos isso, começamos a compreender que o universo é uma dança constante de frequências e vibrações. Desde os menores átomos até as estrelas mais distantes, tudo se move e se organiza em harmonia. A sequência de Fibonacci, que é uma manifestação matemática da proporção áurea, exemplifica esse padrão universal. Cada número na sequência é a soma dos dois anteriores, formando uma espiral que se repete em padrões de crescimento natural, como as conchas, as folhas nas árvores e as galáxias. Esse padrão, evidenciado em toda a natureza, demonstra como a matemática e a geometria são intrínsecas ao próprio tecido da realidade. Nikola Tesla, um dos maiores cientistas e inventores da história, foi um dos pioneiros a explorar as propriedades das frequências e vibrações, acreditando que elas estavam no centro da compreensão do universo. Tesla dizia: "Se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Para ele, a matéria não é uma substância sólida e separada, mas uma manifestação da energia em diferentes frequências. Ele acreditava que o universo é composto por um campo de energia vibracional que organiza toda a realidade, e foi esse conceito que o levou a descobrir formas inovadoras de manipular as energias naturais, criando tecnologias revolucionárias, como a eletricidade sem fio. Para Tesla, os princípios da ressonância e dos harmônicos, que ele aplicou em suas invenções, poderiam explicar como a eletricidade e a energia fluem pelo universo. Ele usou esses princípios para explorar o que ele chamava de éter, ou roda da natureza, que era para ele o campo subjacente que interconectava toda a matéria e energia. Assim, o trabalho de Tesla nos mostra que, para entender como o universo funciona, é essencial estudar a relação entre a energia, a frequência e a vibração. Agora vamos entender mais profundamente a importância das frequências e vibrações no mundo físico e no nosso corpo. Toda a matéria, desde o menor átomo até os corpos celestes, vibra em frequências específicas. A luz, o som, o calor e até mesmo a gravidade são expressões dessas vibrações, e elas determinam como a matéria se comporta e como interage com outras formas de matéria. A frequência é a taxa de vibração de uma onda, e essas ondas podem ser medidas em diferentes tipos: ondas sonoras, ondas de luz, ondas eletromagnéticas
e até ondas cerebrais. Quando uma frequência entra em ressonância com outra, ela cria um efeito amplificado, conhecido como ressonância. Esse princípio é fundamental em muitos fenômenos da natureza e da tecnologia, desde a criação de luz e som até a transmissão de sinais em circuitos elétricos. O corpo humano é um exemplo perfeito de como as frequências influenciam nossa saúde e bem-estar. Composto por uma grande quantidade de água, o corpo funciona como uma antena que capta e transmite essas frequências. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por impulsos elétricos que viajam em frequências específicas para transmitir informações entre as células e órgãos do corpo. Esses impulsos são fundamentais para todas as funções biológicas. Pesquisas sobre a água, como as realizadas por Masaru Emoto, mostraram que a água responde às frequências emitidas por nossas emoções, pensamentos e intenções. Emoto descobriu que, quando a água é exposta a palavras positivas como amor ou gratidão, ela forma cristais de uma beleza impressionante. Em contraste, quando exposta a palavras negativas, a água forma padrões caóticos e dissonantes. Esse estudo mostra que nossas intenções e emoções têm um efeito direto sobre a estrutura da matéria, influenciando não só as células do nosso corpo, mas também o ambiente ao nosso redor. As emoções humanas, como o medo, a raiva, o amor e a alegria, também possuem frequências específicas que influenciam o nosso estado físico e mental. Quando estamos em sintonia com emoções de alta frequência, como o amor e a gratidão, nossas células vibram em harmonia, promovendo a saúde e o bem-estar. Por outro lado, emoções de baixa frequência, como o medo e a raiva, podem desestabilizar essas frequências, levando a desequilíbrios no corpo e na mente. Este entendimento de como as frequências afetam o corpo e a realidade ao nosso redor é uma chave poderosa para a cura e o crescimento pessoal. Ao elevar nossas frequências internas por meio de práticas como meditação, mindfulness e outras técnicas de autotransformação, podemos alinhar nossas energias com as leis naturais que regem o universo. A ressonância entre as nossas frequências e as frequências do cosmos pode trazer harmonia e equilíbrio para a nossa vida. A ressonância não é apenas um fenômeno físico, mas também um princípio espiritual. Quando nos conectamos com frequências mais altas, como as do amor, da compaixão e da gratidão, podemos acessar estados mais elevados de consciência e entrar em sintonia com a fonte universal de toda a criação. Essa sintonia nos permite não apenas curar nosso corpo, mas também transformar nossa realidade, alinhando-nos com os padrões divinos que governam o universo. Portanto, a compreensão das frequências e da ressonância não é apenas uma questão de física e matemática, mas uma questão de alinhamento espiritual. Estamos todos conectados por meio dessas energias vibracionais que nos envolvem, e a nossa capacidade de sintonizar com elas que determina como experimentamos o mundo ao nosso redor. Quando começamos a ver a vida através da lente da energia, da frequência e da vibração, começamos a perceber que não estamos separados do cosmos, mas somos uma parte fundamental dele. Assim, o estudo da geometria sagrada, das frequências e das vibrações, nos oferece uma maneira de nos reconectar com o universo e com a verdadeira essência da nossa existência. Compreender essas leis nos dá o poder de criar uma vida mais harmoniosa, saudável e plena, onde nossa energia e nossa frequência estão em sintonia com o cosmos. O segredo para uma vida de equilíbrio e felicidade está em nos alinharmos com as frequências universais que nos cercam. E é essa jornada de alinhamento que nos permite viver de forma mais consciente, mais conectada e mais transformadora. Gostou do conteúdo? Siga, compartilhe e comente. E até a próxima.